Bom, então, mais uma vez, boa tarde a todo mundo, a todos e todas presentes aqui no nosso simpósio, né, na tarde de hoje, quarta-feira, 13 de julho. Então, vamos dar início, né, às apresentações agora do Vespertino. A primeira apresentação é da Michele, não é? Michele Torre, Poder, História e Memória em O Outono do Patriarca, de Gabriel Garcia Marques. Então, vou passar a palavra à Michele. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Bom, eu vou apresentar, então, a obra, né, nessa comunicação, é o romance O Outono do Patriarca. Se dá para ver. Aqui está a capinha dele, que eu tenho essa versão aqui em português, minha primeira versão, velhinha já. Bom, é uma pesquisa que fez parte do meu doutorado, né, já foi defendido. É uma parte, né, que eu estudei outras obras também do Garcia Marques, mas eu achei que essa que cabia mais aqui nessa comunicação. Então, essa é uma obra do colombiano Gabriel Garcia Marques, que foi publicada em 1975, que vai dialogar muito com os regimes ditatoriais vividos na América Latina, né? E aí, nessa pesquisa, eu abordei a questão das relações entre o poder, a memória, a história e também o esquecimento, nesse romance, né? E o contexto de produção dessa obra é importante lembrar que é dos anos 70, que também foram publicados outros romances nessa linha por escritores latino-americanos, né, que trazem esses ditadores como protagonistas. E aí a gente pode destacar o romance Yo, El Supremo, do paraguaio Augusto Roa Bastos, e El Recurso del Método, do cubano Alejo Carpentier. E essas obras, elas receberam pela crítica a denominação de romance de ditador, porque elas trazem os ditadores como protagonistas dos romances, tratando da personalidade deles. Agora, falando especificamente do Outono do Patriarca, vou falar um pouquinho do que é o livro, né? Ele conta a história de um ditador muito velho que governa um país no Mar do Caribe. Não falo o nome desse país, mas a gente sabe que é o Mar do Caribe, pelas referências que são dadas na obra. Ele governa esse país durante muitos e muitos anos, de forma muito autoritária, muito cruel. Parece que ele e o seu governo são eternos, tanto que quando ele morre de morte natural, a idade dele é indefinida entre 107 e 232 anos. Então, assim, é importante a gente falar, né, que essa obra, ela trata também da ruína, né, desse ditador, da ruína desse governo, tanto do governo quanto do ditador. A imagem do protagonista do romance, né, desse patriarca, que também é só denominado de ditador, de patriarca, de mandatário, né, não tem um nome, é uma imagem que é desconstruída pelo narrador, né, desde da capa, quando a gente vê, desde o título, né, do romance, que a gente está falando do outono, né, desse ditador. Então, aí, pelo título, já começa essa desconstrução desse patriarca, desse ditador, né? E ao longo do livro, essa imagem desse protagonista vai sendo deteriorada, né, de forma a enfatizar a decrepitude física do patriarca, desse homem, né, e tanto a imagem dele física, né, quanto a do seu governo também, vão se deteriorando, né, e a gente percebe isso pela voz do narrador e de outros personagens. E aí tem uma coisa muito interessante que os narradores, essa obra tem uma particularidade muito interessante, que ela é narrada por um nós, a gente tem um narrador que fala em nome de nós. Temos também outros personagens de distintas classes sociais que também entram no meio da narrativa, eles também são narradores, né? E é uma obra assim, que não tem parágrafo, não tem dois pontos, travessão, aspas, não. Ela é toda contínua e essas vozes vão entrando e vão conversando, tem essa marca da oralidade também.
Inclusive, o próprio patriarca, depois de morto, ele também entra nessa conversa, ele também é um narrador, e ele está ali defendendo o seu governo. Então, a gente tem essas várias vozes ali em embate, que estão, né, algumas defendendo o governo do patriarca, outras deteriorando. Esse narrador, que é o nós, ele está deteriorando a imagem do patriarca, e o patriarca e alguns dos seus apoiadores estão defendendo o governo. Lembrando que o patriarca já está morto, né? Esse ditador já morreu. Então, a gente vê essa questão, né, o narrador, esse nós, ele está descrevendo esse patriarca como um homem asqueroso, vulgar, ele começa a descrever ele como um animal, né, assim, com garras, uma coisa mais asquerosa, para tentar despojar ele dessa posição elevada, que foi uma posição forjada, né, por uma história dita oficial, a história escrita pelo governo, que colocava o patriarca como os historiadores da pátria, né, como diz o livro, colocava o patriarca como assim uma pessoa de tamanho descomunal, com poderes de cura, que entendia a fala dos animais, que amava as crianças, que tinha o poder da cura, né? E por ele não ter um nome, né, a gente pode perceber que ele é um pouco inspirado em vários ditadores da história, né, da América Latina. Tem um livro do Garcia Marques que chama Cheiro de Goiaba, que é uma entrevista, né, que ele conversa com o jornalista Plínio Apuleio Mendonça e fala um pouco da sua obra. E aí ele comenta que o Outono do Patriarca, no Outono do Patriarca, ele buscou fabricar um ditador que tivesse retalhos, né, de vários ditadores da América Latina, por isso até que ele não tem um nome, né? Porque ele tem várias características que se a gente for ver na história, a gente até encontra em alguns personagens da história, né? Como Trujillo, da República Dominicana, o França, do Paraguai, né? Juan Vicente Gomes, que ficou no poder durante muitos e muitos anos. Então, vários ditadores que passaram pela, né? O Juan Vicente Gomes, lá da Venezuela, vários ditadores que passaram pela, que foram cruéis, e cometeram muitas atrocidades, muitas torturas. A gente pode ver que serviram de inspiração, né, para o romance, né? Então, a gente percebe, né, que esses historiadores da pátria fazem uma versão da história, né, que é imposta à nação. Enquanto isso, tem os relatos, né, das outras pessoas, da sociedade, que são marginalizados e silenciados por essa história que a gente fala, né, essa história oficial do governo. E com a morte do ditador, o fim da ditadura, essas outras histórias, elas vão aparecer, vão surgir aí na cena pública e disputar, né, os seus direitos de memória, né, direitos de memória, uma expressão do crítico uruguaio Hugo Chugach. E nessas disputas pela memória, tem o desnudamento dessa narrativa imposta aí pela história oficial, que justificava o poder absoluto do patriarca, né? E aí, para discutir essa questão, né, das disputas pela memória, né, a questão do poder da memória, da história, do esquecimento, eu me apoiei em teóricos como o Paul Ricoeur, o Hugo Chugach, o Michael Pollack e o Jacques Le Goff, né, alguns desses. Então, o Pollack, eu pego muito aquela questão das memórias subterrâneas, né, que ele contrapõe memórias subterrâneas com a memória oficial, que a memória oficial tem esse caráter destruidor, né, da memória, essa memória nacional tem esse caráter mais destruidor das outras memórias, porque tem que enquadrar, né, as memórias, mas existem as memórias subterrâneas, que são aquelas que vão sobrevivendo, vão sendo passadas de geração em geração, até que no momento, quando a gente tem uma mudança, né, o fim de uma ditadura, por exemplo, elas voltam à cena, né? Bom,
O Legoff também fala dessa questão da memória, do esquecimento, a história e o poder, pela questão da disputa entre os grupos, né? Todos querem ser os senhores da memória e sempre deixar de lado a memória dos vencidos, né? E a questão na Corriquer fala muito dessa questão que a memória imposta, né? Ela é sempre respaldada por uma história oficial. E essa história oficial é o quê? É aquela que vai ser transmitida por meio de celebrações públicas, em livros escolares, né? E aí a gente pode ver muito nessa questão enquanto as outras memórias são esquecidas, né? Aí aqui no livro, no romance, o que a gente vê? O patriarca sempre tendo a celebração do aniversário da ascensão dele ao poder, né? A imagem dele sendo reproduzida em moedas em todos os lugares, né? Uma imagem dele, claro que uma imagem construída também, né? De um homem forte, vigoroso, né? E também para marcar essa onipresença dele. E a gente sabe que outros ditadores na história também, como Trujillo, também usaram muito dessa forma de forjar, né? Uma história. Enquanto outros discursos que são alternativos, né, que vão falar outra coisa sobre esse governo, sempre ficam esquecidos, né? Bom, então, enquanto esses historiadores da pátria forjam essa imagem mitificada do ditador com poderes de cura, que ele controla a natureza, ele tem o controle sobre tudo. Se ele quiser, o ditador aqui, o patriarca, se ele quisesse, ele podia mover os mares, mover montanhas, fazer o que ele quisesse, né? E, em contraposição, a gente sempre tem os outros narradores que estão desnudando esse poder, falando, bom, não era bem assim, né? Porque ele era submisso aos gringos, né? Tanto que ele vendeu o Mar do Caribe, vinham os embaixadores, ele tinha que fazer o que os embaixadores pediam, não era assim tão dono do seu poder, né? Essas questões também vão entrando, né? Da questão do imperialismo, também é comentado. Bom, então, se a gente for pensar aqui alguns ditadores, né, da América Latina, como eu tinha falado aquela hora, a gente tem o Trujillo, da República Dominicana, que governou mais de 30 anos, o Juan Vicente Gomes, da Venezuela, que também foi mais de 30 anos, né? Na Guatemala, a gente tem também no México, Porfírio Dias, o França, no Paraguai, o Somoza, na Nicarágua, né, que são alguns desses ditadores que ficaram na memória, né, na história e na memória da América Latina, e personificaram o poder. Eles foram a personificação do poder, né, e cometeram muitas atrocidades, muitas torturas, né, teve o sumiço de muitas pessoas, e o desaparecimento, né, e muito disso tem um eco aqui também nesse livro. Não que o romance do Garcia Marques seja um reflexo da história, isso de forma alguma, mas eu faço uma leitura dele que, assim, através desses discursos, desses personagens, né, ele mostra, assim, que existem outras vertentes da história, né, diferentes dessa vertente hegemônica da história oficial, e que a história não é única, né? Existem outras histórias, outras memórias que podem vir à tona, né? Nesses momentos, assim, quando a gente tem um fechamento de um período, como, por exemplo, o período militar, e aí essas memórias disputam para que elas também querem ser representadas, né? Ficaram muito tempo silenciadas e agora elas surgem na cena para contar, né, como é que elas viveram esse período,
né? E esse livro dá essa sensação, parece que são várias pessoas ali numa conversa, vários narradores, contando, né, porque eles foram despojados do poder de narrarem a si mesmos, né? Então, agora que o patriarca morreu, eles podem falar, né? O que foi essa ditadura, o que ele fez, e cada um conta uma história, assim, de uma relação que teve com o patriarca, das atrocidades que ele cometeu. E, enquanto isso, também esse nós vai sempre deteriorando, deteriorando esse patriarca, né? Bom, eu ainda estou com um tempo. Então, deixa eu ver aqui. Então, é muito importante, né, ressaltar essa questão da memória, né? Essa memória que é um perigo, né? Essa memória que é... outras identidades correm o risco de não serem... de desaparecerem, né? Por causa mesmo dessa questão do manejo da história autorizada, essa história que é imposta, que é celebrada, né? Como a história oficial. Aqui no caso do patriarca do Gabriel Garcia Marques, ele tem uma narrativa de fundação, ele quer justificar o seu poder, legitimar através dessa narrativa de fundação, porque vários momentos ele fala que o patriarca, né, se justificando, que antes dele tudo era um caos, ele que trouxe civilização para esse país que ele governa, né? Ele que botou ordem. Então, ele tem ele justifica o seu poder dessa forma, né? E aí, nessa questão também desse manejo todo da história, né? Essa história que é imposta, que é celebrada, e as outras histórias, né, são de outros atores, essas histórias são esquecidas, né, isso acaba sendo uma armadilha, né, porque despoja esses outros atores sociais de poderem narrar a si mesmos, e sofrerem um esquecimento, né. E isso a gente pode lembrar lá do Todorov, tanto Riquet quanto Todorov falam muito da questão dos abusos da memória, que o exercício da memória é perigoso por causa disso, né? Que a gente tem a questão dos abusos da memória, acaba tendo um abuso, como nessa questão de celebrar muito uma coisa, como os ditadores sempre fizeram, né? E aqui no livro a gente tem o patriarca com esse abuso de estar sempre justificando seu poder, e a sua imagem está sempre difundida em todos os meios, e tem até a questão da santidade da mãe, é forjada uma santidade da mãe do patriarca. O patriarca, ele é tão assim, os historiadores da pátria forjam a história dele, tanto que quando eles vão investigar, descobrem que ele tem 3 certidões de nascimento, e cada uma ele nasceu num ano, num lugar diferente, né? Tudo isso para quê? Porque o livro está mostrando, está fazendo o quê? Está desnudando toda essa questão da construção de uma memória oficial, né? Então, esse desnudamento, isso tudo que eu estou querendo dizer aqui, é isso, é o desnudamento dessa história oficial toda que foi construída pelo patriarca e os historiadores da pátria, né? Que forjaram essa memória, né, e impuseram à sociedade essa memória. Bom, e essa memória, né, essa memória oficial, ela que traz o ditador, né, como grandioso, como que cura, tem poder de cura, ele curava os leprosos, aí tem várias histórias, né, que os leprosos iam até as escadarias do palácio e o patriarca curava esses leprosos. E a história do patriarca mesmo, né, essa história grandiosa que ele quer que fique para a história, ele mesmo fala, né, que a história ela é forjada, essa memória, ela é imposta, e o próprio patriarca diz que não interessava que uma coisa
não fosse verdade, porque com o tempo vai ser verdade, com o tempo vai ser. Ele impunha que seria verdade, né? Então, isso que é a forma mais assim de falar, que está impondo mesmo, né? Então, é importante, né, nessa pesquisa, eu acho que ressaltar isso, essa questão dessas vozes que vão aparecendo no livro, vão contando as suas lembranças sobre o ditador, sobre o governo, como ele decidiu o destino das pessoas, né? E essas memórias, né, que foram memórias subterrâneas, como eu falei, que eu pego lá do Michael Pollack, como elas sobreviveram e vêm à tona agora para disputar o seu direito, né, para legitimar esse estabelecimento de uma nova ordem, né, que é essa ordem pós-ditadura, né, então a gente tem até o romance, ele tem essa abertura, né, para o que virá, né, tem um pouco o ditador morre, e o patriarca, né, o final do livro né, as pessoas, o final do livro e o início são as pessoas entrando no palácio presidencial e encontrando o corpo dele com os urubus e tal, e começa, né, a contar isso tudo. Então, o livro traz um pouco dessa questão, assim, foi lá escrito nos anos 70, no auge das ditaduras latino-americanas, mas traz essa esperança, né? Eu acho que é um livro que abre muito para essa questão também. E é importante a gente sempre lembrar que a gente também está falando, né, dos usos do futuro, dos usos do passado, dessa questão da transmissão da memória, e isso se dá tanto pela história, quanto por, né, uma narrativa histórica, quanto uma narrativa ficcional também, né? Não só, né, eu penso assim, que tanto a literatura quanto a história podem também trazer à tona essas vozes, tanto a literatura quanto a história, né, tanto a ficção quanto a história, pode trazer outras histórias, outras memórias, né, que estavam subterrâneas. Bom, então, para fechar, eu acho que já deu aqui mais ou menos, né, uns 20 minutos. Eu gostaria, então, de enfatizar essa questão, né, de um livro que faz esse desnudamento desses mecanismos de manipulação da memória, né, quando vai desconstruindo toda aquela imagem do patriarca que foi forjada ali pelos historiadores da pátria, e tem esse embate, né, tem tanto a voz dos narradores, quanto a voz do próprio patriarca que quer se defender, quer se justificar por ter feito tudo que ele fez, porque ele quer que fique aquela imagem dele para a posteridade. Lembrando que ele está morto, mas ele está aqui narrando também, né? Então, a gente vê essa disputa de essas vozes ali disputando uma memória, né? Mas o que vence no final é isso, né? Que até no final é dito assim que com a morte do patriarca nada mais vai restar dele, né? Ele vai virar assim uma lembrança longínqua na memória da nação. Daí que eu vejo essa questão assim de ter essa esperança em relação ao fim das ditaduras, né, na América Latina, na época que o romance foi escrito, né? E por trazer essa questão das disputas, dos desnudamentos, dos encobrimentos, essa relação com o poder, traz muito para o leitor essa reflexão de que as narrativas sobre o passado, elas não são definitivas. Então, podem surgir novas narrativas históricas, novas narrativas, a história pode trazer novos elementos para a literatura pode trazer novos elementos para a história, porque sempre não é definitivo, né? As narrativas sobre o passado não são definitivas, então acho que isso é bem marcante, né, que eu vejo aqui nesse romance, né? E reforçando assim que eu não vejo a obra como reflexo da história, nunca, né? Apesar da gente fazer essas comparações, assim, né? O Trujillo também falava
tinha cartazes nos hospitais dizendo que só Trujillo poderia curar as pessoas, né? E a gente vê umas coisas assim aqui no romance, que o patriarca curava as pessoas. Então, apesar de ter esses diálogos, né? Eu não vejo como o livro como um reflexo da história, não, né? Só que, assim, o Garcia Marques, ele utiliza fontes históricas, personagens, vozes, perspectivas, né, vários elementos para questionar essa questão de uma história única, né, dessas histórias oficiais que são forjadas, construídas, enquanto, né, outras vertentes, né, outras histórias são renegadas. Então, eu acho que assim, esse livro, o que mais ele traz para mim, eu acho que é isso, que eu acho importante ressaltar. Né? Eu ainda tenho tempinho, já acabou meu tempo. Já Ah, acabou. tá. Eu ia ler só o início do livro, mas tudo bem, então. Tá certo. Muito obrigada, a gente só recomenda a leitura, que é um livro fantástico. Obrigada. Obrigada, Michele. Parabéns pela sua apresentação. A segunda pessoa que está aqui na lista é Maria José, mas parece que não está aqui, não é? Não, pelo menos os nomes que a gente está lendo não. É. Bom, então passemos ao trabalho do Juan Felipe Escomação da Silva, né? Realismo Mágico como Crítica Velada à Ditadura Militar, um estudo sobre a produção acadêmica brasileira. Então, passamos a palavra a você, Juan. Ok, obrigado. Todo mundo está ouvindo bem? Primeiro, eu quero agradecer a Michelle esse trabalho, esse romance do Gabriel Garcia Marques é fantástico. Eu utilizei ele no meu projeto do doutorado como embasamento, então eu conheço ele bem. Além de tudo, ele tem um tom de comédia em muitos pontos, né? Ele é extremamente satírico, ele é bem gostoso de ler mesmo. Eu fiz uma mini apresentação para o meu trabalho, bem tranquilinha. Vou só jogar aqui, vocês me avisem se aparece para vocês. Aparece direitinho? Sim. Beleza. Olha só, meu nome é Juan, eu sou doutorando da UEL aqui no Paraná, na Universidade Estadual de Londrina. O meu orientador é uma figurinha cativa aí da Bralic, professor Alamir. Acho que uma galera conhece ele. Esse trabalho é um trabalho derivado, na verdade, do projeto que a gente está escrevendo em conjunto. A gente começou com uma ideia de falar sobre o realismo mágico nas ditaduras sul-americanas. Esse foi o projeto. E a gente foi reduzindo, obviamente, né, até chegar a um tópico mais estricto. Então, a gente acabou falando, a gente está conversando, eu estou na metade do doutorado ainda, sobre como foi não só a produção acadêmica do realismo mágico no Brasil, como a produção literária. Então, a gente está fazendo ainda um trabalho de pesquisa, e esse artigo é um desses trabalhos de pesquisa para o que vai se tornar a tese. Tá? A gente achou interessante começar com essa ideia de como está sendo estudado o realismo mágico no Brasil. Como que a academia está vendo isso, como os trabalhos de mestrado e doutorado, centralmente, estão olhando para o realismo mágico no Brasil e tentando dialogar com o que foi esse período. Para isso, a gente pensou numa proposta. Então, algumas propostas, na verdade, para esse trabalho. Então, tem elas lá. É a relação de poder, né? O cidadão contra a ditadura, a civilização contra a barbárie. Elencamos alguns autores que aparecem muito aqui no Brasil como produção brasileira. E, por fim, a gente queria construir uma relação atemporal, uma análise entre o período onde essas obras foram publicadas e o período atual, e como a academia olha para esses trabalhos e olha para essa passagem temporal. Para fundamentar isso, a gente precisou encontrar, então, esses trabalhos. Né? Então, eu usei como base a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações,
onde foram encontrados os 28 trabalhos entre dissertações e teses que dialogavam de alguma forma com isso. Tá? Os termos utilizados para pesquisa são os que eu coloco ali: literatura fantástica, insólito, realismo mágico, realismo maravilhoso e ditadura. Os 4 tópicos foram escolhidos a dedo, e a maior parte dos trabalhos, infelizmente ou não, tinham mais de um desses termos juntos, então a gente teve que fazer uma seleção bem fina dos elementos, e a gente acabou chegando em 28 trabalhos. Tá? No total, davam em torno de 130 trabalhos, mas eles repetiam entre as palavras de pesquisa, então acabou chegando em 28. Pensamos numa interpretação do realismo mágico como uma crítica velada à forma do governo durante a ditadura militar brasileira, mas isso é uma temática que já está usual, já está meio que cimentada na pesquisa sobre realismo mágico no Brasil. Ela, obviamente, era uma crítica, foi uma crítica, e vem sendo uma crítica. E, aproveitando o espaço, obviamente, a gente está vendo isso voltar hoje, pelo menos nos últimos 4 ou 6 anos aí, uma retomada desses discursos, e a gente vê também a literatura, mais uma vez, voltando seu olhar sobre essa forma de denotar a violência, ainda com menos censura do que foi durante o período, obviamente, mas já vendo percalços, impedimentos de alcançar certos aspectos. A internet ajuda muito, obviamente, a esses textos alcançarem um público maior, mas a gente já começa a ver sinais de tratativas de impedimento, né? Mas isso vai ficar para um outro trabalho. Eu só trouxe para emoldurar a ideia, né? Eu coloco ali no último tópico. Eu trouxe essa frase do Zênio Ventura porque ela é bem interessante para o que a gente pensa. Ele fala o seguinte: estima-se que o AI-5, né, o Ato Institucional 5, foi responsável pela censura de pelo menos 500 filmes, 450 peças, e assim vai apenas no Brasil. Quando eu escrevi o projeto da tese, eu também fiz um levantamento de outros países da América Latina, como Chile, Paraguai, Argentina, Paraguai, Argentina e Uruguai. E esse número passa de 7.000 obras. Isso apenas catalogados pelos governos. Isso, obviamente, não se conta o que foi perdido e provavelmente a gente nunca mais vai ter acesso. Isso descensurados, tirando os textos que eram pré-censurados pelos próprios autores, porque existia um receio de fazer a publicação e ser censurado posteriormente, não podiam produzir, perdia-se tudo. Então esse número é só de obras que foram censuradas e publicadas em diários oficiais. Alcançou-se uma proposta de que esses discursos, então, nessas narrativas, a partir de certo ponto, passaram de um aspecto puramente, não puramente, obviamente, né, a gente não pode, obviamente, cessar a influência e o poder da narrativa, mas eles também tornaram-se elemento parajornalístico. Então, a narrativa fantástica, o realismo mágico, né, em especial para esse trabalho, ele ganhou um caráter que outros meios de propagação não tinham mais o poder, que foi o parajornalístico e o para-acadêmico, em muitos aspectos. Né? Narrativas que, por exemplo, as universidades na área de humanas eram extremamente censuradas, e algumas narrativas do realismo mágico conseguiam burlar esse espaço e alcançar um público que não era mais possível, graças à censura. Eu trago essa citação do Roas, que eu acho muito interessante, eu usei bastante ele, tanto no mestrado como venho trabalhando agora, que ele fala que a narrativa fantástica põe o leitor diante do sobrenatural, mas não como evasão. Esse tópico é muito importante, e sim, muito pelo contrário, para interrogá-lo e fazê-lo perder a segurança diante do mundo real. É tirar o cara da zona de conforto durante a leitura, o que, né, é um elemento padrão, mas é também mostrar que o fantástico não está ali como um susto ou como um elemento só para causar um terror ou um medo, e sim para mostrar o que está realmente acontecendo, obviamente a partir de símbolos, metáforas e assim por diante. Então, são 28 trabalhos, tá? Eu trouxe
aqui nesse slide só os principais escritores, pelo menos os escritores que mais aparecem nessas pesquisas. Então tem ali, né, o Cuny, o Veríssimo, o Scliar, Bojunga, Telles, o Rubião e assim por diante. Obras que foram citadas em pelo menos dois desses trabalhos, tá? Tem os Centenários, Não Verás País Nenhum e o Zero, do Loyola Brandão, Sobre os Reis Barbudos, que eu vi que tem um dos trabalhos, né, ainda daqui a pouco vai falar sobre ele, né? E agora Os Ruminantes, do J. Veiga, e Os Tambores Silenciosos, do Guimarães. Além das editoras que mais enfrentaram esse período de censura, né? E daí eu trouxe também as que mais aparecem nesse aspecto. A editora Brasília ali tem em vermelho, porque até esse momento da escritura do trabalho eu não encontrei a fundação dela oficial. Então, até eu mandar o trabalho, eu vou ter encontrado, provavelmente. Se eu não encontrar, a gente corrige lá depois. Mas então, vê-se que essas editoras, a maior parte delas já não existe mais, né? Graças ao período, ao tempo. Mas elas foram editoras que enfrentaram, né? Que não tiveram, obviamente, certos receios, mas que conseguiram ultrapassar certas barreiras. E um nome muito importante para isso foi o Eni Silveira, um editor extremamente consagrado no Brasil, famosíssimo, que tinha muito poder, tanto poder que até mesmo os censores e os ditadores falaram sobre ele. Eu vou apresentar mais à frente. Então, quais foram as percepções que eu tive durante essa pesquisa? Durante a pesquisa dos trabalhos acadêmicos, tá? Eu trouxe algumas sinalizações, tá? Por exemplo, a Paloma Vidal. A Paloma Vidal é um dos primeiros que eu coloco lá. Ela fala: o maior desafio dessa literatura engajada, está falando, obviamente, da literatura do período ditatorial, havia sido transmitir uma mensagem política sem se render ao maniqueísmo, né? Sem se render ao bom e mal, mostrando toda a zona cinzenta onde a gente se coloca. E a gente acaba tendo que conviver e viver nisso, então não era um bom e mal, era esse meio tempo. Daí vem o Fernando Perlato e pontua: narrativas ficcionais possibilitam lançar, via imaginação, novos olhares, perspectivas e interpretações sobre terrenos e territórios, sobretudo subjetivos, de uma forma como a produção acadêmica, estrito senso e até mesmo a memorialística não tem condições de fazer. Então, dialogando com o que eu falei lá no começo, que abriu-se espaço, não, mais do que isso. A literatura percebeu que só por ela a gente poderia ter descrições mais exatas, mesmo que para isso tivesse que utilizar elementos fantásticos, do que realmente aconteceu naquele período, já que nós estamos sendo apagados pela história que estava sendo construída. Tá? A fala do Perlato é bem interessante sobre esse aspecto. A Irene Rezende, que é uma estudiosa bem famosa do Fantástico no Brasil, daí aponta: também como forma de reger as ditaduras militares que se impunham nessas regiões, o que nos leva a pensar que o realismo mágico esteve enraizado numa determinada época e num determinado espaço. Esse texto dela é de 2008. E, apesar dos tópicos dela e da importância com que ela fomentou esse texto, a gente começa a perceber que talvez a fala dela comece a ser um pouco datada. E eu trouxe mais como um elemento comparativo, tá? Para a gente ver que foi datado. Quem sabe que a narrativa fosse necessária, obviamente era necessária para o período, mas talvez ela seja ainda mais importante hoje, para a gente saber o que realmente aconteceu e poder combater, obviamente, com mais armas do que a gente teria sem esses textos. Ok? Mais duas lá. Greta Leite Maio, esse trabalho é interessante porque ela publicou em 3 línguas essa dissertação. E teve um reconhecimento internacional, foi bem interessante. E a fala dela é: especialmente no caso das narrativas sobre as ditaduras, trata-se de perguntar qual a intenção e razão pelas quais foram produzidas. Talvez pela necessidade de preservação da memória diante de todas as diversidades que a memória encontra para se preservar. Volta ao texto anterior, né, de manter o texto, viver a realidade e a gente saber hoje o que aconteceu. Tuane de Oliveira Silveira. As reflexões apresentadas nesse trabalho por meio da
da tese dela, né? Por meio da análise comparativa dos romances, proporciona reflexão sobre a relação entre o trauma, a memória e a fragmentação presentes nas obras, comprovando que esses livros podem ser mecanismos de denúncia da história ditatorial. Então, percebe-se que se repete essa fala da memória, né? Essa fala da narrativa fantástica, mais uma vez, né, me corrigindo, do realismo mágico no Brasil, como efeito memorialístico. É uma narrativa, ele conta uma história ficcional, obviamente, mas, por exemplo, em Sombras e Rios Barbudos, o protagonista, né, o menino de 13 anos, o adolescente, ele utiliza de vários elementos fantásticos que não se compreendem. Então, se a gente for voltar para Todorov, apesar de Todorov estar defasado nos estudos sobre o fantástico, apesar de já ter tido várias releituras e a gente já não utilizar ele tanto como a gente utilizava no começo da pesquisa sobre o fantástico, não há muita hesitação no texto do J. Veiga, né? Tudo é ultrapassado. Há o susto, mas não há a dúvida. A coisa está acontecendo, a gente só tem que viver e passar por ela. E era o que esses escritores tinham que enfrentar constantemente na produção para o Brasil. E era como as pessoas sobreviviam nesse período. Como a gente conseguia, como nós não, né? Eu não vivi esse período, mas como a história, a partir da narrativa, nos conta que era a vida nesse momento. A última citação que eu quero trazer aqui é do Jasca, é um professor de Sociologia da Federal do Paraná. E é uma frase que ele tirou de uma entrevista de um jornal do período que agora eu não me recordo, onde um dos ditadores brasileiros fala sobre a prisão do Enio Silveira. Então ele fala assim, falando para um outro ditador, né? Para o que seria o ditador, na verdade. Ele fala, por que a prisão de Enio? Só para depor? A repercussão era contrária a nós, em grande escala. O resultado está sendo absolutamente negativo. Há como que uma preocupação de mostrar que se pode prender. Isso nos rebaixa. Penso que devemos tomar medidas decisivas. Comprometo-me a amparar as IPMs, mas não devo estar apoiando uma espécie de chicana policial e judicial. A apreensão de livros? Nunca se fez isso no Brasil. Só de alguns livros imorais. Os resultados são os piores possíveis contra nós. É mesmo um terror cultural. Quem fala essa frase foi o primeiro ditador brasileiro. E quem prendeu o Enio Silveira foi o nosso último ditador. E ele fala para tirar o Enio Silveira da prisão, porque a ditadura não tinha noção de como ela ia trabalhar a censura. Eles só estavam censurando por censurar, só para mostrar poder. Então, o que eu achei muito interessante que eu colhi desse trabalho, né, dessa pesquisa, foi perceber que a ditadura militar brasileira, ela não tinha um plano. Ela queria entrar no poder. E entrando no poder, ela faria o que ela achava que podia fazer, ou que podia querer. E quando percebe-se que os alinhamentos de pensamento não eram os mesmos, que as rupturas eram constantes, começa-se a entender por que não havia uma unidade de informação, e sim um conjunto de narrativas que se formavam a partir disso. Né? Não era um grande poder que falava um único aspecto, isso já estava sendo formulado previamente, e sim um conjunto de narrativas que foram se formando e criou-se uma teia de censura. Juan, Oi. 3 minutos, tá? Ok. Considerações sobre o trabalho. Então, houve aí uma construção de imaginário do período para nós. A literatura mágica é a denúncia para o jornalístico, como eu voltei lá no começo. Mostrou-se também que o realismo mágico é um material que tornou-se acadêmico e historiográfico. E, por fim, é esse medo do retorno. O medo que nós temos de um retorno que parece iminente em muitos momentos e deixa a gente com muito medo, graças à
a intensidade com que a violência política se intensificou nos últimos 4 ou 6 anos com o avante da extrema-direita em vários países da Europa e da América, e das Américas, e como a gente começa a ver esses resquícios na literatura, esses resquícios na academia, né? A gente perde recursos constantemente, perdemos mais de R$ 1 bilhão em recursos para as universidades durante o governo atual, que eu me recuso a falar o nome. Eu sei que é clichê a gente falar mal do presidente, né? E provavelmente todos nós concordamos nesse aspecto. Mas quanto menos falar o nome dele, parece que fica mais ameno. A gente consegue sobreviver por um pouquinho mais tempo. Essas aqui são minhas referências. Vai estar tudo no trabalho lá. Mas o que eu queria compartilhar para finalizar é uma outra coisinha. Apareceu um documento Excel aí para vocês? Apareceu? Sim. Eu vou anexar o trabalho, tá? Então, essa aqui é a pesquisa que eu fiz e a tabela que eu construí dos trabalhos. Então, tem o título, o autor, o escritor que o trabalho embasa, a narrativa, a universidade, a editora e o ano. Foi com essa base, com esse trabalho aqui, com essa referência que eu montei esse artigo. Tá? Então, tirando de citações, de resumos, do trabalho em si, obviamente eu não consegui ler todos esses trabalhos, mas eu fui atrás de resumos e de ideias completas deles, e o que me interessava para esse momento do trabalho. E assim se formulou esse trabalho. O trabalho está praticamente escrito, faltam uns detalhes só. E é isso. Obrigado. Certinho, Juan. Obrigada aí pela sua apresentação, parabéns, é um trabalho de formiguinha, né, fazer toda essa coleta aí dos dados, né. Mas depois a gente vai conversar mais sobre isso, né, ao final. Agora, então, a gente convida a Raquel e o Ícaro, não é? Para apresentarem o trabalho Violência e Resistência, Colonialismo em Nossa Parte de Noite. Eu passo a palavra, então, aos dois. Eu vou tentar compartilhar minha tela, tá? Eu não sei se já está aparecendo. Não faço a menor ideia, na verdade. Sim? Sim. Tá. Sim. Tá. Eu sou o Ícaro e tanto eu quanto a Raquel somos estudantes de doutorado da UCLA e a gente vai apresentar para vocês um pouco sobre o livro Nossa Parte de Noite, que é muito mais uma pesquisa da Raquel do que minha. Então, não sei, Raquel, se tu quer falar alguma coisa nesse início. Não, pode seguir. Daí a gente selecionou essa pintura porque é justamente a pintura que está muitas das edições do Nossa Parte de Noite. Mas não no Brasil. No Brasil é uma versão diferente. Então nós selecionamos essa aqui para compor o início do nosso trabalho. E Nossa Parte de Noite é de 2019 e é um romance da Mariana Henriques. E fazendo um resumo muito rápido, sem spoilers, se passa na Argentina, mas também na Inglaterra, a partir de uma ordem de pessoas muito ricas que se alinham com o sobrenatural para explorar outras pessoas. E eu acho que esse é um bom resumo sem dar nenhum spoiler. Então ele tem todo esse realismo mágico fantástico. E também essa questão de luta de classes bem evidente. E também, como está escrito aqui, essa questão do norte contra o sul global, que também tem a ver muito com colonialismo. Então, assim, a exploração do sul pelo norte global também não parece ser uma escolha arbitrária, assim, da autora, assim, ou por acaso. Essa ordem, que é
não diria que o personagem principal, mas a entidade principal junto com essa entidade mística. É uma organização rica e europeia que conhece essa entidade mística chamada Escuridão, numa viagem para a África, assim, na Nigéria. Então, ao melhor estilo, assim, museus britânicos, eles pegam algo que já está num país do sul global e levam para a Europa. E eles se consideram merecedores disso e são os responsáveis por manter essa tradição desse ocultismo e de todo esse poder que eles vão adquirindo. Muito do trabalho também, do trabalho não, desculpa, do livro, se dá num horror cósmico que a gente pode levar pro H.P. Lovecraft, mas não nesse viés mais racista, pelo contrário, mas racista a partir das personagens. E também tem muito do ocultismo e tem a questão do São Morte, que depois de saber sobre o livro eu descobri que São Morte e a Santa Morte são coisas diferentes. Santa Morte é muito mais mexicano, assim, e o São Morte é uma tradição também católica, mas também mais mística, do tanto de argentinos quanto paraguaios, principalmente. Até assim, tem umas páginas que dizem sul do Brasil, mas daí eu não conheço as pessoas no sul do Brasil que trabalhem assim como, ou que ah, venerem o São Morte, que é um esqueleto, basicamente um esqueleto, que foi muito associado também agora aos católicos do Paraguai e da Argentina. E muitas das relações da violência, então, esse livro se passa na época em que a Argentina estava numa ditadura, e muitas das relações de violência, tanto místicas quanto não místicas, podemos fazer relação com a ditadura argentina, e também a ditadura brasileira também estava em voga nessa época. Então, assim, a autora, a Mariana Henriques, ao misturar distintas culturas e referências do horror, ela apresenta um país latino-americano que pode ser marcado por essas diferentes influências. E não é descolado da realidade, assim, pelo contrário. Então, as relações de violência e exploração fizeram e partem da herança advinda do colonialismo, que tomou forma na América Latina, e são levados até a esse momento de ditadura, que também faz parte do Brasil. E nesse momento eu lembro muito das cadeiras que eu tive com a Gínia, que no mestrado, que a gente falava de ditadura na América Latina em ficção contemporânea, todas as aulas, e era muito legal, assim. Então, muito daquilo que eu aprendi com a Gínia, a gente trouxe para cá. Então, esse era um primeiro momento, assim, um primeiro traço da nossa parte de noite. E depois nós temos, assim, o controle de corpos, que estamos na ditadura militar argentina, mas no romance é levado a um ponto, eu diria um ponto maior do que a ditadura, mas a ditadura já tortura o seu corpo, mas também, assim, que é usar pessoas pobres, eles usam como esses médiums, que são as pessoas capazes de ter contato com esse ser místico, a escuridão. E a partir disso se promove uma política de extermínio, como forma de corrigir a sociedade argentina, inglesa, mas principalmente argentina. Então, muitos corpos são desaparecidos, coisas que eu lembro muito bem da cadeira da Gínia, que a gente teve, que muitas vezes as famílias não têm a possibilidade de ver lá o corpo, porque o corpo nunca volta, e esse sentimento nunca deixa de existir, assim, não há um fechamento completo, um fechamento que seria adequado com o corpo do ente querido. E também tem um background na história que são crianças que desaparecem assim, nas cidades assim, e essas crianças são usadas pela ordem para ficam como escravos assim, mas também de forma muito animalizada. Então várias da narrativa, quando o narrador se apresenta dessas crianças, fala de uma forma muito animalizada assim. Não, uma forma muito animalesca, eu diria, não animalizada, uma forma muito animalesca, porque não tem a ver com a animalização do cortiço, assim, mas as crianças realmente têm os corpos mais vão definhando e vão se tornando animais, assim, de fato, não apenas, sei lá, como no cortiço. E muito disso tem corrupção, tem tomada as classes ricas quanto as classes pobres, então completo controle sobre os corpos, sobre as terras, sobre as crianças. E a gente trouxe aqui um pedacinho do romance, mas não vou ler. Mas aqui mostra um pouco como os dentes lixados, de tal forma que suas dentaduras pareciam serras, assim. Então, as crianças ficaram muito mais animalescas, quase animais mesmo.
E depois nós temos o Juan, que é um Só um desses. comentário sobre as crianças, que é interessante ver, porque, enfim, as crianças desaparecidas foram muito recorrentes durante a ditadura, principalmente na Argentina, mas essa prática dessa organização inglesa aí que vem para a Argentina mais tarde, acontecia isso de roubar principalmente crianças guaranis, mas depois, mais para frente, com a ditadura, também filhos de perseguidos políticos. Enfim, essa prática acontece antes da ditadura militar. Então, lógico, a família, como a gente vai falar um pouco, também já estava relacionada com os militares antes da ditadura também, mas é muito com a prática que dá para ver que a Mariana Henrique se baseou no que aconteceu na ditadura, mas ela trouxe para antes também para mostrar as atrocidades que aconteciam por meio dessa organização. Sim, sim. Obrigado. E daí também tem a questão dos imigrantes, também no Rua, que também seria um dos médios. E que muitos imigrantes chegam na Argentina. Aconteceu bastante, eu imagino, da mesma parte da Europa, imagino não, tenho certeza, com o Rio Grande do Sul, assim, Santa Catarina, que eles chegam, ah, alemães e italianos chegam para fazer trabalhos bem mais com as mãos, ao invés de trabalhos que eles tinham sido formados na Europa para fazer. Então essa classe de operários também é muito bem caracterizada no romance. E como a Raquel falou, das crianças guaranis, aqui a gente trouxe uma pintura, que é La Conquista del Desierto, de Juan Manuel Blanes, que tem também no romance que a campanha no deserto foi quando, bem ao estilo Bandeirantes no Brasil, que eles foram conquistando, invadindo o interior da Argentina e expulsando os indígenas. Então, como se a Argentina fosse eventualmente um país livre dos indígenas. E um dos filhos do membro fundador dessa ordem, que tem no romance, emigrou para a Argentina em busca de melhores oportunidades de negócios. E aí, em solo sul-americano, ele participou de ações militares como a campanha do deserto, que foi um processo de genocídio e expulsão de indígenas no norte da Patagônia, proveniente de uma política de Estado com o objetivo de disseminar a ideia de que a Argentina seria esse país livre de indígenas. E, pela sua participação, obviamente, ele foi condecorado e não só preso ou sofreu algum tipo de retaliação. Ele foi condecorado e recebeu do governo, como recompensa, muitas terras. E, nas palavras de uma das personagens, disse que ele era um assassino de indígenas muito eficiente. E com essa informação, entendemos que o relacionamento da família, essa família que gera o romance, assim, com os militares não é recente. E o massacre aos indígenas não é somente naturalizado, como é realizado por gerações pelas próprias mãos da família, em questão a família Bradford. E tudo isso remete diretamente à naturalização dos europeus, no papel de membros da ordem, em dominar os não-europeus, como eles aparecem também no romance e também aparecem na história que nós conhecemos até então. Então, sempre se hierarquizando como uma raça superior. E daí que temos essa pintura, que representa coisas muito ruins. E eu vou passar agora a palavra para Raquel. E aí tu me avisa quando tu quiser passar, porque eu não tô vendo ninguém, eu só vejo a tela. Então, tu me Tá avisa, bem. por favor. Tá bem. Para esse trabalho também, a gente se baseou nos escritos do Quijano, que defende que a raça passou a ser considerada como uma classificação social mundial depois que os europeus chegaram na América. E essa classificação, então, trouxe legitimidade para a dominação e a formação de hierarquias entre raças. E, de certa forma, também trouxe essa perspectiva eurocêntrica do conhecimento, que a gente vai ver bastante na ordem, porque ela é uma organização inglesa e que depois vem para a Argentina, mas que, como uma organização inglesa, leva muito a sério, enfim, um conhecimento bastante europeu, de livros, bibliotecas, e pode passar? E isso conversa bastante com o que o Descartes vai falar sobre a separação do corpo com o espírito, porque o corpo seria visto, então, como um objeto, principalmente um objeto de conhecimento
separado do espírito, principalmente para as raças inferiores, né, que estão mais em contato com a natureza. Então, o corpo dos indivíduos dessas raças, por exemplo, os indígenas, seria passível de exploração e dominação por parte das pessoas que detêm o conhecimento europeu. Então, na obra da Mariana Henriques, a gente vai ver esses corpos como os médiums, que são escravos, se consideram escravos e servos, e também pelas próprias crianças enjauladas, que a gente trouxe um pouco antes, principalmente as crianças guaranis, porque eles serviam apenas como um objeto de conhecimento da organização, para fazer os seus cerimoniais, e enfim. E o espírito, então, seria a ordem que decifrava e estudava o que a escuridão, que é essa entidade que eles escutam com o médium, por meio do médium, né? Eles estudavam tudo que essa entidade falava, eles tinham muitos livros, estudavam muito, mas tudo isso se considerando, então, como uma organização superior também aos outros europeus. Eles se consideram superiores porque eles são europeus e também, principalmente porque são da Alta Europa, né, são ingleses, mas também porque são uma organização muito superior, que conhecem uma entidade muito específica, e por isso eles podem dominar diferentes raças. Pode passar. Então, como eu falei, esse pertencimento à ordem e o contato com a escuridão elevaria, então, essa organização a uma hierarquia muito maior para fazer, e aí se considerar superior a fazer o que eles quisessem. E aí a gente tem aqui uns trechos desses membros falando que consideram os médiuns como instrumentos, que eles têm direitos para fazer determinadas coisas. Pode passar. E aí tem um personagem que vai sintetizar bastante sobre os médiums, que ele vai dizer que cada médium, então, corresponde ao seu tempo. E a gente, então, vai ter o jovem escocês, que foi, na verdade, a primeira pessoa que fez com que a ordem entrasse em contato com a escuridão, mas ainda uma escuridão muito prematura, digamos assim, não foi como foi com a Olana, na Nigéria. Mas o jovem escocês não tem nome, assim, estava em todos os livros da organização como um grande acontecimento, mas era chamado de jovem escocês, não se sabia o nome dele. Depois a Olana, isso que o Ícaro já falou um pouco, ela é de uma região que é a atual Nigéria, e ela foi roubada, foi levada para a Inglaterra e morreu durante essas cerimônias, e muito numa perspectiva de sair do lugar dela, onde ela fazia os cerimoniais, mas ser levada para essa ordem, para a Inglaterra, para Londres, porque eles mereciam, eles precisavam daqueles conhecimentos. Foram eles que descobriram, inclusive isso está escrito. E mais tarde a Encarnação, que, enfim, também é europeia, mas estava no meio da Guerra Espanhola, e ela acabou, enfim, os membros da ordem capturaram ela, também mantiveram ela numa casa com todos os homens da ordem, e eles estupravam ela incansavelmente em prol de uma magia sexual que não era necessária para chamar a escuridão. E aí a gente vê bem o estupro como uma forma de demarcar território, de controlar aquele corpo, porque não havia a menor necessidade de fazer aquilo, e mesmo que houvesse, né, era uma menina de 14 anos sendo estuprada por muitos homens, e, enfim, pode passar. Era mais uma forma de dominação. Raquel, Oi. 4 minutos, tá? Tá, vou correr. Obrigada. E a partir disso, então, dessas violentas formas de dominação, veio, então, uma subversão, na verdade, algumas tentativas de subversão, e essa subversão necessariamente precisaria ser violenta, de acordo com quem a gente leva em consideração, que é o Fanon, que vai dizer que a descolonização é sempre um fenômeno violento, afinal, esses indivíduos sofreram violências
diversas violências o tempo inteiro, então seria uma forma de, enfim, conseguir terminar com aquele ciclo de violência a partir de uma violência também. E pode passar. E aí a gente tem algumas outras tentativas de subversão pelo Ed, que era para ser um médium, mas não deu certo, e pela Encarnação. Então, a Encarnação, que é a menina que era estuprada, ela conseguiu fugir, ela matou todos os homens da Ordem, pensando estar acabando com a Ordem, mas acabou não conseguindo, porque depois vieram outras mulheres que seguiram na mesma lógica, que não era porque elas eram mulheres que ia mudar a lógica, né, claro. Então, seguia a mesma lógica extremamente dominante e colonialista dos médiums. E o Ed tentou matar os jovens da organização e não conseguiu. E aí, por fim, a gente tem o Juan e o Gaspar, que são pai e filho. O Juan é o médium que a gente começa a acompanhar no livro, e depois a gente passa a acompanhar o Gaspar, que é o filho dele. O Juan basicamente faz todo um plano para o Gaspar conseguir, mas é muito interessante que não é uma jornada heróica, assim, que vai nos mostrando porque nós fomos lá e vencemos a Ordem. Não, são vidas marcadas por muito sofrimento e muita violência física, emocional, e muitas pessoas morrem no meio do caminho. Então, é uma jornada bastante triste, na verdade, bastante exaustiva. E aí, depois, seguindo o plano que o Juan elaborou para o Gaspar, junto com um amigo do pai dele, que é o Stefan, e que também é um membro da Ordem, mas que era contra todas aquelas violências, ele acaba conseguindo matar toda a organização. E ele deixa muito marcado, porque o Stefan se considerava um servo do Juan e do Gaspar, ele fazia tudo o que eles queriam, mas o que o Gaspar vai dizer é que, na verdade, o Stefan, ele não é um servo, ele é uma ovelha negra. Ele, na verdade, poderia escolher se rebelar ou não, e o Gaspar não, que é bem aquela lógica do Fanon sobre esse é o único caminho, a violência, para conseguir sair de uma lógica violenta. E aí, por fim, também para encerrar o ciclo das crianças enjauladas, essas crianças não teriam condições elas viviam em num túnel enjauladas, elas não teriam condições, né, de encerrar com a violência que permeou o corpo delas. E aí o Stefan, sabendo de tudo o que acontecia naquele túnel, ele marcou o fim do ciclo da violência daquelas crianças, explodindo aquele túnel. Porque você sabia que aquelas crianças não teriam a menor condição de viver de outra forma, saírem daquelas jaulas. Então, o fim daquele ciclo foi também pela violência, que foi marcada por uma explosão. E é isso. Acho que não tem mais nenhum slide. Tá, enfim, por fim, a gente entende, então, que o controle de corpos, ele é uma prática colonialista e eurocentrada, e que se dá nesse romance a partir da Ordem, que ela domina médiums e minorias de forma geral, e a violência acaba sendo um instrumento de colonização, mas também de descolonização desses médiums. Obrigada, Ícaro e Raquel, pela apresentação de vocês. Parabéns aí pela apresentação. Ao final, a gente pode comentar um pouco do que vocês apresentaram. E agora nós passamos a palavra ao Rubens Fernandes Corgozinho Júnior, com o trabalho intitulado Dualidade Sacrificial, Abandono Social e Violência em Marcelino Freire. Pode começar, Rubens. Tá, vou pedir licença só para poder apresentar os slides aqui também. Claro. Então, já está aparecendo para vocês aí? Sim. Tá bom. Então, boa tarde, gente. Eu sou o Rubens, sou aluno do mestrado no Pós-Lit, na UFMG. E, enfim, acho que o trabalho que eu vou apresentar aqui vai se distanciar um pouco dos trabalhos que foram apresentados até agora, porque ele parte do trabalho do Marcelino Freire, que é esse contista contemporâneo, né, brasileiro, que não tem relação com a ditadura, né, mas ele trata com
o cenário de marginalidade da realidade brasileira, né? Ele trata, de alguma forma, dessa lógica de dominação e repressão que é presente no contemporâneo, né? A gente pode até entender essa lógica como um desdobramento do período de repressão pelo qual o Brasil passou, o período militar, né, o regime militar, as práticas que foram instituídas, mas efetivamente não é um trabalho que lida especificamente com a memória da ditadura, com a repressão no período ditatorial brasileiro, né? Mas o Marcelino é esse autor muito interessante, que tem uma poética baseada literalmente nas vozes marginais, né? É um trabalho que tem uma ideia de imediatismo muito presente. Os contos do Marcelino, de alguma forma, vão tentar mimetizar as vozes das pessoas marginais de fato, né? Ele vai construir contos curtos, muito baseados na oralidade. Então a gente tem mais ou menos uma cena imediata, como se a gente estivesse entrando, né, dentro do conto do Marcelino Freire, naquela cena específica em que aquele sujeito marginal está se colocando dentro de um mundo discursivo, né, em que ele ganha a voz pela primeira vez ali. E aí, para pensar uma relação dentro dos contos do Marcelino Freire, eu elenco dois elementos que eu acho que são principais, né, que são justamente o abandono social, que seria esse contexto social marginalizado, em relação com a violência, que também vai ser uma constante entre esses personagens, né. Eu começo elencando aqui algumas ferramentas que eu vou trazer para poder pensar na obra do Marcelino, nesses dois elementos. Começo pensando um pouco nessa lógica de sacrifício, né, que vai ser uma lógica derivada do pensamento do francês René Girard, que tem um livro chamado A Violência e o Sagrado, em que ele vai tratar da violência como uma constante nas comunidades humanas, né, em todas as sociedades humanas, é uma constante que tem que ser sempre colocada para fora, né, o problema que atrapalha a convivência entre os seres humanos, ele vai dizer. E então, o que o Girard vai dizer mais ou menos é o seguinte, a lógica que ele vai levantar é de que é necessário um sacrifício à instituição do religioso, isso dentro do pensamento do René Girard, para que a violência possa ser colocada para fora, né? Então, há a necessidade de que seja executada uma violência positiva, sacrificial, para que a violência negativa possa ser rechaçada. E aí vai dizer o René Girard que a sociedade procura desviar para uma vítima relativamente indiferente, uma vítima sacrificável, uma violência que talvez golpeasse seus próprios membros, que ela pretende proteger a qualquer custo. Então, já com essa colocação do René Girard, a gente começa a perceber como haveria, do ponto de vista sociológico, né, fazendo uma leitura mais social do trabalho do René Girard, uma diferenciação entre os indivíduos dentro da comunidade. Haveriam aqueles que poderiam ser sacrificados em nome de uma exclusão da violência pelo bem dos outros, né, através de uma violência também. E o René Girard vai ressaltar que a violência, que o sacrifício, perdão, seria uma violência sem risco de vingança. Ele vai dizer que só é possível ludibriar a violência oferecendo-lhe uma válvula de escape, algo para devorar, o que ele vai chamar de uma vítima expiatória, né? Então, pensando no trabalho do Marcelino Freire, fica evidente que dentro da produção dele a gente vai estar lidando sempre com esses indivíduos sacrificáveis, esses indivíduos que podem ser submetidos a uma violência sem risco de vingança, né? Uma violência que é aceitável para que possa ser mantido um certo bem-estar comum ali, claro, ilusório, mas que produz essa máscara de homogeneidade na sociedade, né? E aí, para pensar o outro elemento do par que eu trouxe para esse trabalho, né, para poder fazer esse recorte, eu chamo a cena aqui o pensador, o cientista político José Murilo de Carvalho, que vai pensar justamente na constituição da cidadania dentro do Brasil, né? Ele tem um ensaio chamado Brasileiro Cidadão, é um ensaio que se coloca como pergunta, e ele vai discutir justamente a formação dos direitos civis no Brasil. E ele vai dizer que no momento dessa constituição, desse imaginário de direitos civis, algumas classes vão ser privilegiadas em detrimento de outras, né? Para as classes mais privilegiadas, vai haver somente o direito civil, e para as classes menos privilegiadas, vai haver somente o direito penal, né? Então, quer dizer, as pessoas que são menos favorecidas na sociedade não podem gozar dos direitos civis, mas apenas do Código Penal, né? Elas só estão sujeitas a uma lógica, de fato, de repressão, de dominação, de violência, né? Então, o que ele diz literalmente é o seguinte: para eles, né, no caso a grande maioria dos brasileiros, existe o Código Penal e não o Código Civil, assim como para os doutores, né, existe apenas o Código Civil. A distinção que ele faz é baseada num caso que é vivencial, aqui não importa muito o teor do ensaio mesmo em si, né, mas ele diria que a sociedade está dividida basicamente em três classes, né, que seriam os macumbeiros, os crentes e os doutores, dentro do pensamento do José Murilo de Carvalho. Ele vai dizer que apenas para os doutores, para essa classe mais elevada, para essas pessoas de maior distinção social, haveria a possibilidade de gozar do direito civil, né? E aí ele vai dizer que quem define na prática a cidadania, né, quem vai fazer essa distinção de classe é a polícia, dentro do contexto brasileiro. O Estado, nesse caso, ele se apresentaria para as classes menos favorecidas sempre como órgão repressor, nunca como órgão provedor, né? E isso é o que eu acho que fica muito evidente dentro dos contos do Marcelino Freire.
E aí, para poder fazer um recorte dentro da obra do Freire, eu trago 2 contos específicos que eu acho que demonstram uma lógica na verdade, uma lógica de sacrifício, né, como eu estou chamando, mas um uso da violência que é muito específico. São os contos Troca de Alianças, que está no Angu de Sangue, um livro de 99, e Nação Zumbi, que está no livro Contos Negreiros, de 2005. Nesses 2 contos, o que é interessante é que a violência que é promovida sobre os indivíduos que estão sendo colocados ali como protagonistas é uma violência que é produzida pelos próprios indivíduos. Então, seria uma violência autodirigida, o que eu estou chamando aqui de um autossacrifício. A ideia que eu estou querendo levantar é de que, num cenário em que a violência é a única válvula de escape para poder conter essa outra violência, que nesse caso eu leio aqui também como uma violência de Estado, né, essa violência opressiva, a única forma seria os indivíduos se sacrificarem para que eles pudessem, de alguma forma, gozar dos benefícios enfim, que não estão, na maioria das vezes, acessíveis para eles, né. Isso não é uma exclusividade desses 2 contos que eu selecionei, na verdade. Vários contos do Marcelino Freire vão, de alguma forma, trabalhar com essa ideia, né. Tem um conto muito famoso do Marcelino Freire que se chama Muribeca, que retrata justamente a realidade das pessoas que vivem nos aterros sanitários, né, nos lixões, e as pessoas acham ali enfim, né, elas vão conseguir tirar ali algum proveito daqueles materiais que estão depositados nos aterros sanitários para poder fazer a sua vivência, né. Então, quer dizer, ali eu vejo uma certa lógica de um autossacrifício, para poder, enfim, né, se livrar dessa violência de Estado, dessa violência que priva os indivíduos do acesso a certos bens, né, certos bens de cultura, certos bens, enfim, né, que de modo geral estão sendo limitados para essas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo também nesses 2 contos uma lógica mais específica, que é trazida pelo Oscar Wilde, num ensaio já antigo, né, do século XIX, chamado A Alma do Homem sob o Socialismo, em que ele vai dizer que é mais digno para as pessoas que estão em uma situação de miséria se revoltarem do que se submeterem a uma lógica de mendicância ou enfim, né, de receber um benefício ali que seriam umas migalhas ali que a sociedade daria para essas pessoas. Nesses 2 contos em questão, então, eu vejo justamente essa lógica sendo ativada, né? Essas pessoas são pessoas retratadas pelo Marcelino Freire, ficcionalizadas por ele, que vão preferir se sacrificar, né, cometer um autossacrifício, do que se submeter a uma lógica de exploração passiva, né? Sendo ali pessoas simplesmente tomadas, enfim, né, como sujeitos marginais, etc. O primeiro conto, então, Troca de Alianças, o enredo dele é já bastante interessante, né? Como eu disse, os contos são bastante curtos, bastante orais mesmo, assim, né? Tem essa oralidade muito presente, e nesse caso aqui, o que Marcelino vai relatar é a relação de uma moça jovem, de periferia, uma moça pobre, com um sujeito aparentemente, um sujeito mais velho, com certeza, né? Mas de uma condição social muito mais muito privilegiada em relação a ela, né? Então, essa mulher vai se submeter a essa relação desigual, para que ela possa, através daquele relacionamento amoroso, gozar de certos direitos, né? E certos, vamos dizer, não vou dizer privilégios, porque não é bem a palavra, né? Mas gozar de certas coisas que ela não gozaria de outra forma. Ela não poderia acessar certas instâncias sem esse recurso do relacionamento com uma pessoa mais velha. E a forma como Marcelino Freire vai construir essa narração, né? A forma como ele vai narrar esse relacionamento, ela é bastante degradante, né? Ela vai marcar justamente a degradação que essa pessoa está se sujeitando para que ela possa acessar esses bens, né? Então, um dos trechos que eu trago aqui é o seguinte, ele vai dizer, ela gosta e goela, sem ele, ela é uma bosta, vira uma bosta, volta a ser bosta, empregada doméstica, mestiça, tição, o corpo que atiça a brasa. O que fica evidente aqui é que o que a gente poderia entender como uma visão desse sujeito, né, dessa pessoa que está se sujeitando a essa condição, sem esse relacionamento, ela passaria por uma condição de nulidade, né? Fora do exercício dessa violência a que ela está se sujeitando, ela enfrentaria a nulidade dela mesma enquanto sujeito, né? Quer dizer, uma violência que estaria sendo cometida contra ela constantemente, né? Para voltar no pensamento do René Girard. Fazendo o sacrifício de se submeter a essa relação, ela conseguiria anular a violência opressiva que seria essa violência do abandono social, né? Aí no trecho seguinte, ele conta a história de menino, ela acredita. Ele morou no Egito. Onde fica? Ele já foi à França, ela faz biquinho e dança nua. Ele não sabe se mija ou se ejacula. Então aqui o que fica evidente, principalmente a diferença de classes, a diferença de condição entre esses 2 sujeitos e literalmente o caráter escatológico da relação. Esse caráter, como eu mencionei, degradante, que vai ser colocado como uma coisa degradante pelo Marcelino Freire. É claro que a gente poderia pensar que uma relação desigual em termos de idade, em termos de classe social, ela não é necessariamente degradante, né? Mas nesse caso específico, o Marcelino Freire faz questão de enfatizar essa
esse caráter da relação mesmo, né? Demarcando muito bem o interesse ali por trás desse relacionamento. Mas, ao mesmo tempo, embora haja esse interesse, há também uma certa idealização por parte da personagem. Vai ser dito, ela só viu romance assim em novela. Copia. Ela arranja um lugar para o sol na sua vida. Nem existe homem como ele em toda a terra à vista, nem mulher como ela. Então, quer dizer, há, ao mesmo tempo também uma ideia de uma impossibilidade de conseguir participar de um relacionamento que seja tão proveitoso como esse, sem, enfim, sem essa sujeição completa ao outro, né? A relação vai aparecer como uma condição para essa ascensão social, né? Para poder gozar desses direitos básicos. O outro conto aqui em questão que eu trouxe, que é o Nação Zumbi, ele é um conto também bastante interessante e ele é talvez até um pouco mais radical do que o anterior, porque o enredo dele se baseia literalmente na tentativa de venda de um rim pelo personagem, que nesse caso aqui vai ser um personagem narrador, então a gente tem de uma forma ainda mais expressiva a voz sendo colocada em primeiro plano, né? Um personagem que quer vender o próprio rim para poder, enfim, ter uma mudança ali de vida, né? Para poder, enfim, ascender socialmente de alguma forma, né? E o que vai acontecer vai ser justamente o impedimento dessa negociação por meio da repressão, né? Dessa repressão aparentemente policial, embora não seja literalmente nomeada, né? Ele vai dizer, fácil denunciar, cagar regra e caguetar. O que é que tem? O rim não é meu, bando de filho da puta. Cuidar da minha saúde ninguém cuida, se não fosse eu mesmo me alimentar. Então aqui, o que fica bastante evidente é a presença do Estado como repressor e não como provedor, né? Então quer dizer, eu quero vender o meu rim, eu sou impedido por uma repressão do Estado, no entanto, eu não consigo, por meio do Estado, eu não consigo obter, né, por meio do Estado, os benefícios que eu vou obter por meio da venda do rim, né? Quer dizer, ninguém vai cuidar da minha saúde se não for eu mesmo, né? Se não for eu mesmo tomando essa atitude violenta contra mim mesmo, essa atitude autossacrificial, como eu estou chamando, não tem outra alternativa, né? Não conseguiria obter esses direitos, né? O personagem chega, inclusive, a questionar a saúde das crianças, né? Das crianças que seriam também marginalizadas, crianças moradoras de rua, né? Ele vai dizer, tanta criança inteirinha, vocês vêm se preocupar comigo que estou querendo vender o meu rim, né? Por que não uma preocupação com o coletivo social, uma preocupação com o bem-estar das pessoas em outras instâncias, né? Ele vai dizer, a questão aqui, no caso, que faz esse trecho que ganha sentido, é que ele seria levado para um outro país para poder fazer a cirurgia de retirada do rim, para que o rim pudesse ser vendido, né? Ele vai dizer, dizem que é bonito o hospital de lá, bom de se internar, de se recuperar, livre comércio de rim, sim, isso mesmo, o que é que há? Meu sonho não foi sempre de voar, feito um orixá, pôr meus pés em cabine de avião? Diz aí, meu irmão, minha asa, quem mandou cortar? Essa ideia da viagem, do sonho também, né, quer dizer, a venda do rim como uma possibilidade de concretização desses desejos do sujeito também, né, que seriam absolutamente inacessíveis de outra forma, né, isso também fica muito explícito nesse trecho específico do conto. E aí, por fim, o último trecho, por que não cuidam eles deles, ora essa? O rim é meu, não é? Até um pé eu venderia e de muleta eu viveria, na minha. Um olho enxerga pelos dois, eu não enxerga. Se é para livrar minha barriga da miséria, até cego eu ficaria. Então, a gente percebe a disposição do sacrifício em oposição, essa indisposição frente à miséria, né? Quer dizer, ele está indisposto a viver uma vida de miséria, e isso faz com que ele esteja disposto a se sacrificar para poder se libertar dessa situação, né? Acho que ainda tem alguns minutos aqui, talvez. Eu queria só fazer um comentário que eu acho que é interessante também, para pensar a forma como esses dois elementos se relacionam dentro da obra do Marcelino Freire, né? Eu me lembro de um ensaio do Antônio Cândido, Crítica e Sociologia, que é o primeiro ensaio do Literatura e Sociedade, em que ele vai falar justamente do papel do elemento social dentro da narrativa, né? Como que esse elemento social pode ser significativo dentro de uma produção literária. E a ideia é justamente que esse elemento social seria produtivo na medida em que ele se torna um elemento interno, né? Esse elemento externo, o meio social, se torna um elemento interno da composição da obra literária, né? E eu acho que é justamente isso que está em questão aqui, está em jogo na obra do Marcelino Freire. O cenário de abandono social, que é isso que eu estou colocando como um dos elementos desse par que eu constituí, ele é um cenário externo, ele é um cenário, obviamente, da sociedade, é uma problemática do coletivo, mas ele se torna um elemento interno na medida em que o Marcelino Freire dá voz para esses indivíduos que são os que estão sofrendo esse abandono social, né? São os indivíduos que sofrem essa violência cotidianamente. Então, acho que isso faz a coisa ficar muito interessante. Se a gente for dar mais um passo dialético, essa violência seria, de alguma forma, a antítese desse abandono social colocado dentro da forma como Marcelino Freire monta a cena ali, né? Eu mencionei aqui de passagem, aproveitar que eu ainda tenho talvez alguns minutos, um conto chamado Vestido Longo, que também é muito representativo disso. A ideia é muito interessante. É uma moça que foi a vida inteira abusada,
sempre de roupas curtas ou sem roupas, né, sem a possibilidade de poder se vestir adequadamente, de ter roupas dela mesma. Ela é abusada a vida inteira e no fim da vida, quando ela se torna adulta, né, no fim da vida não, mas quando ela se torna adulta, ela se torna uma prostituta. E sendo uma prostituta, podendo usar o corpo dela em seu próprio proveito, digamos assim, para poder obter uma remuneração, ela consegue pela primeira vez comprar um vestido longo. Esse é o conto do Marcelino Freire. Então a gente tem essa dualidade muito presente nesse movimento, né? Quer dizer, uma vez que eu consigo me apropriar da violência que está sendo feita contra mim cotidianamente, eu consigo talvez me livrar dessa violência em alguma medida, né? Eu consigo talvez gozar de privilégios ou de direitos que eu não gozaria de outra forma, né? Então acho que esse é o par que se coloca de uma forma muito interessante na obra do Marcelino Freire. E eu acho que isso funciona com esse adentramento do elemento externo dentro da economia interna da obra, né? Acho que isso é muito curioso mesmo. Enfim, eu me programei para falar talvez menos minutos do que eu tinha disponíveis aqui, então a apresentação era basicamente essa. Então, só tenho aqui para frente as referências. Ótimo, Rubens. Muito obrigada pela sua apresentação aí, parabéns também. A Janaína está dizendo, né, novamente o corpo sendo evidenciado nas comunicações da tarde de hoje. E eu acho que uma discussão que a gente teve ontem, né, eu acho que também cabe aí, eu acho que daqui a pouco a gente pode falar sobre isso, para seguir aqui a ordem das apresentações. Uma discussão que a gente teve hoje talvez também possa caber em relação à obra do Marcelino Freire, principalmente quando a gente pensa no contexto de contos negreiros, né? Daqui a pouco a gente fala disso, só um minutinho. Vamos seguir aí, como a gente tem seguido nas outras sessões, nas outras mesas, a sequência da apresentação, né? Das apresentações, melhor dizendo. Só uma coisa, Renata, a Maria José Silveira, que não é escritora, é a Maria José da Silveira Gomes, ela não está aí, pelo que eu estou vendo. Não. Não está, então, ela era segunda apresentação. Sim. Não apareceu, ausente. É ausente. A Eduarda vai colocar lá, né, Eduarda? Vou sim, vou colocar lá. Tá. E exatamente ela que falaria aí, né, o Juan até lembrou do Veiga, né, ela que falaria dos Sombras de Reis Barbudos, eu estava esperando para falar, porque eu trabalhei já com esse romance em outros carnavais, inclusive nesse contexto também de disciplina de pós-graduação, sobre, né, romance de ditadura, enfim, né, mas tudo bem. Isso não quer dizer que eu também não estaria ansiosa, né, não estava ansiosa também pelo trabalho de todo mundo, né, a gente quando propôs o seminário, o simpósio, melhor dizendo, né, Gínia, a gente, a cada entrada, né, de nova proposta, né, a gente vibrava, né, porque é uma forma de a gente, né, congregar aqui diversos estudos, diversas pessoas do Brasil inteiro. E até de fora aí, né, os meninos estão estudando, né, Raquel, Ícaro, né, levando aí também, né, literatura, arte, cultura brasileira, né, para outros lugares também. Enfim, em relação a... Vocês me desculpem, gente, quem não estava aqui antes, eu tô com um problema de voz, tá? Por isso que eu tô com essa voz meio rouca. Então, estou fazendo um tratamento aí, espero que em breve eu recupere. Eu achei interessante, Michele, essa questão, esse conceito aí que você citou no início da sua apresentação, né? Do romance de ditador, né? Eu não tinha conhecimento desse conceito. Depois, se você puder compartilhar conosco a referência, né? Enfim, onde você encontrou isso, porque acho que é interessante para o nosso contexto, né? De estudiosos, pesquisadores, enfim, né? Desse tipo de narrativa. Então, eu achei muito interessante, né? E, inclusive também as demais fundamentações teóricas, né? Que você apontou aí, né? Sobre memória e tal. Então, agora também uma coisa que me chamou a atenção, né? Eu não conheço esse romance do Marx, né? Eu confesso para vocês que eu ainda não li O Outono do Patriarca, mas, assim, esse caráter parece que existe algo satírico, né? Assim, é caricato, né? Pela sua apresentação, né? Eu achei interessante também esse narrador coletivo, né?
porque sempre que a gente lembra um pouco, assim, sempre quando há um narrador coletivo que usa um nós, né, como você destacou, é claro, né, que aqui eu não estou querendo fazer a mesma correlação, não é a mesma função, mas necessariamente não seria, imagino que não, mas eu sempre me lembro da função ou da presença, né, da tragédia, do coro, né, do coro, por exemplo, na tragédia, e essa função do coro, né, que é representar essa questão né, uma determinada ali comunidade, né, um determinado grupo social. Então, depois, se você puder falar um pouquinho mais sobre essas duas coisas. O Arnaldo está falando aqui. Isso, é esse livro mesmo, Legal. da Márcia Hope Navarro. Não, beleza, eu vou anotar aqui, porque eu acho que é de nosso interesse, né? Sim, sim. Esse tipo de... Esse livro, assim, foi um achado. E é nesse livro que ela fala, né, um pouco do Augusto Roa Bastos e do Alejo Carpentier também, né, além do Garcia Marques, sobre esses 3 romances, né, considerados romances de ditador, por destacar justamente, assim, colocar os ditadores como protagonistas e também falar, assim, deles, né, do sentimento deles, porque eles também tentam se justificar, né, só que não é um livro, não são livros panfletários, né, não são livros que também só vão falar sobre a ditadura e ter o ditador ali longe. Não, eles são protagonistas. E eles tentam justificar as atrocidades, tentam justificar o que eles fazem, né? Então, a gente também se aproxima deles, começa, né, a tentar entender ali o ditador, né? Isso que eles propõem, né, que a gente sinta, que o leitor sinta, né? Às vezes dá até pena do patriarca, mas depois você lembra, nossa, não, tantas atrocidades que ele fez, né? Que é, né, na decrepitude dele e tal, quando ele começa a perder a memória, né? Esse livro da Márcia Hope Navarro, ela inclusive ganhou um prêmio Casa das Américas com esse livro. É um livro de teoria, né? Uhum. O livro é muito interessante. Então, vale a pena buscar esse livro. Né? E sobre essa questão, né, das vozes do romance, é assim, é como se fosse, né, na minha dissertação também trabalhei esse romance. Aí eu trabalhei mais os aspectos dessa questão da oralidade, desse narrador. E na tese eu trabalhei esse romance e outros romances, mas eu já fui nessa relação da memória, da história, com a literatura, já fui para esse outro lado. Pensando nessa questão do narrador, né, esse nós, eu busquei vários teóricos que também falaram, né, fizeram análise de como seria esse narrador, esse nós. Muitos também foram ali pela questão da literatura, né, grega. Mas aí o caminho que eu escolhi foi o que, assim, o que eu enxerguei foi mesmo tratar como a oralidade, que ali parece que são pessoas que estão conversando, né? Porque eu fui pelo lado da transculturação narrativa, que o Garcia Marques, né, também estava chegando essas coisas assim da Europa, né, essas novas técnicas narrativas, mas ele também utiliza a técnica da oralidade, que tem muito a ver com você contar uma coisa aqui, contar outra coisa ali, muita coisa a ver com a nossa oralidade, a oralidade da América Latina, de como contar as histórias. Então, eu sinto que tem muito dessa questão da transculturação, e também fui para o Bakhtin, para falar do dialogismo, da polifonia, desse embate de ideias, né? Então, eu fui aí pelo Bakhtin, né, e pelo Angel Rama, na questão da transculturação narrativa, porque, assim, quando eu li, foi surpreendente. Você vai lendo e não tem, assim, parágrafo, não tem travessão, 2 pontos, você não sabe onde que acaba uma fala e começa outra fala.
Só assim, quando você já está lá na metade, você fala, peraí, é outra pessoa que está falando aqui. Né? Que parece que são várias pessoas juntas ali, sentadas, conversando. Então, eu fiquei muito surpresa com isso. Aí, esse livro me pegou, assim, que essa construção dele é maravilhosa. Uhum. É interessante, né? Essa pluralidade aí, pelo que você nos diz, né? De vozes, enfim. Sim, Juan, pode dizer. Não, eu ia falar que tem algumas outras obras que falam bastante sobre essa visão do ditador. E eu queria trazer algumas aqui. Provavelmente a Michelle conhece a maioria delas. Por exemplo, Diário da Guerra do Porco, do Casares, do argentino. Bioi. Duas Vezes Junho, do Martin Cohan, também do argentino. Deixa eu lembrar o nome certo. Com e Sem Nostalgia, que é do uruguaio Mário Benedetti. E eu lembro que tinha mais. Conforme a gente estava falando, eu estava lembrando. O nome da outra é Noturno no Chile, do Bolanho. Bolanho. Roberto Isso. Bolanho. Roberto Bolanho, exato. São narrativas que também vão falar. Não vão ser os ditadores falando, né? Mas várias vezes são pessoas falando com os ditadores. E daí os narradores, geralmente em terceira pessoa, vão conversar e dialogar entre eles. Tem outros também, que eu até coloco na minha tese, tem também mexicanos, tem vários outros, mas os três que a Márcia Rocco Navarro destaca por essa questão da aproximação que a gente tem deles, assim, a gente fica íntimo ali. Né, ela destaca esses três por essa questão mais assim, que a gente entra na intimidade, dentro da cabeça desses ditadores, né? Uhum. Aí ela nomeia Romance de Ditador, esses três, assim, né? Eu vou tentar aqui fazer um apanhado aqui das demais apresentações, né? Porque o tempo já está andando aí, né? Do Juan, do Ícaro, da Raquel e do Rubens, né? Em relação ao trabalho do Juan, que fiquei curiosa, assim, né? Ouvindo, né, você falar, né, pensando nesse corpus, né, de uma produção acadêmica brasileira sobre as obras, romances, narrativas, né, brasileiras. Sim, que são, né, que eu não sei se a gente pode falar realistas mágicas, né, mas que estão aí dentro desse campo do realismo mágico. Então, assim, dentro dessa fortuna, dessa ampla fortuna crítica aí que você encontrou, o que teria te chamado mais a atenção, né, quando você analisou, você está analisando, lendo e tal, a crítica, né, o que mais chamou a atenção na crítica sobre essas obras? Se você está conseguindo encontrar, né, algumas, ou quais, assim, talvez, né, ou qual talvez o maior ponto de contato, né, entre essas críticas, né, essas obras críticas, esses textos críticos acadêmicos, né, sobre, né, em relação depois daqui a pouco, se você tiver a resposta, daqui a pouco você pode dizer para a gente, é só para eu já colocar, e aí depois vocês falam, né, para não dizer que a gente não fala de todo mundo também, né, porque todos os trabalhos são realmente muito instigantes e interessantes, né. Eu também não li, né, confesso para vocês que não li o Nossa Parte da Noite, né, da Mariana Henriques, mas eu vi, né, alguma coisa assim, vi que é um romance caudaloso, né, mais de 500 páginas, e essa questão aí do terror, né, um romance até premiado, né, que a autora, assim, né, parece que está até bem, né, já consolidada no cenário contemporâneo, né, então, pelo que eu pesquisei também, vocês optaram, né, por seguir o caminho, né, da abordagem, né, de processo de colonização, né, como a gente observou aqui, mas existe também a ambientação na ditadura argentina, né, uma viagem, né, que um pai faz com um filho e tal, né, e eles vão até a fronteira com o Brasil, né, alguma coisa assim, né, pelo que até onde eu vi, né, não consegui terminar. Então, eu também acho que é uma aproximação aí que a gente pode até pensar com o trabalho, em certa medida, aí, com o trabalho do Juan, né,
essa aproximação, né, entre momento social, né, traumático, colonização, ditadura, e o fantástico, né, o terror, enfim, o sobrenatural, alguma coisa assim. Também, se vocês, né, puderem comentar um pouquinho mais sobre isso, eu acho que seria interessante. Já em relação ao trabalho do Rubens, né, assim, o que eu lembrei da discussão que a gente teve ontem, né, eu acho que é interessante você dizer que esse ponto aí, né, da dominação e repressão que determinadas camadas sociais no Brasil sofrem ainda hoje, né, dizem respeito também, né, além do processo de colonização, mas também de outros momentos de repressão, como a ditadura, né, e no caso do Freire, eu acho que está muito, assim, essa coisa mesmo, né, da colonização, escravidão, né, então isso é muito pulsante mesmo, né, na narrativa do Freire, e eu acho que a discussão que a gente teve ontem, né, Gínia, sobre o lugar de fala, acho que também cabe no Freire, porque, assim, quando ele publicou Contos Negreiros, né, parece que a recepção se dividiu, né, entre, né, o elogio, né, enfim, né, que é um livro, assim, que realmente, né, chama muita atenção, né, os contos, cantos, e, por outro lado, né, por serem, entre aspas, negreiros, centralizados em figuras negras, né, numa comunidade negra e etc., o Marcelino não teria o lugar de fala para produzir, né, essa obra, né, então também houve esse movimento aí, né, de uma recepção que se incomodou com isso, né, ele não ser negro e estar falando dessa forma, né, ou se colocando, né, os narradores, protagonistas, todos são negros, né, enfim. Então, esse ponto aí também, eu acho que é interessante, né, de a gente refletir, né. Bom, enfim, aí são, assim, alguns breves, assim, comentários que foram me ocorrendo aqui à medida que vocês, né, iam falando. Se vocês quiserem comentar, podem ficar à vontade. Eu vou começar então, vou aproveitar a linha do tempo. A pesquisa, por enquanto, ela é unicamente em mídias digitais. Tá? Então, o que a gente encontra de dificuldade é dissertações e teses que foram digitalizadas são em torno de 2005 para cá. Pouca coisa anterior a isso. O resto ou não foi digitalizado ou se perdeu. Então, uma pesquisa em âmbito nacional de todos os trabalhos que falaram sobre isso é inviável no período do doutorado. Então, normalmente a gente escolheu unicamente publicações que já tenham acesso por mídias digitais. Assim, a gente consegue criar um catálogo mais, eu não queria usar fácil, mas pelo menos de mais acesso à maioria das pessoas. Tá? Sim, Em relação às dissertações e teses, são poucos, muito poucos. Acho que não chega a uma centena, mas em relação a artigos publicados em periódicos, capítulos, livros e assim por diante, tem em torno de 7.000 no Brasil. Isso só em português. Tirando publicações em línguas estrangeiras de obras de narrativas brasileiras. Então, eu tenho já outras pesquisas feitas, outras tabelas dessas em Excel prontas, onde a gente faz um levantamento de, por exemplo, a gente pegou 8 autores centrais desse período, entre eles o Rubião, o José de Veiga e assim por diante. Fizemos o catálogo de todas as narrativas publicadas no período e todos os trabalhos, teses e dissertações que foram falados sobre ele e foram publicados em meios digitais. É o que tu falou no começo, eu não lembro quem falou agora, mas é o trabalho de formiguinha mesmo. A gente está construindo um arcabouço de referência para poder escrever posteriormente. Ainda muito no começo, a gente está 6 meses da pesquisa. Eu usei o primeiro um ano e meio do doutorado para finalizar todos os créditos. E agora a gente está entrando na pesquisa, mas já tem algumas tabelas. Por exemplo, o próximo trabalho é sobre as capas das primeiras edições do Realismo Mágico no Brasil, começando lá em 34 até o final do século XX. Então, até beiradas, finalzinho de 99. Então, a gente começa lá embaixo, lá com J. Veiga, e termina já nos últimos anos aqui com Moacir Clear e afins. Então, a pesquisa ainda está caminhando, está devagar, mas já tem um bom arcabouço. E a gente está trabalhando como essas capas, só das primeiras edições,
elas refletem as narrativas. De que forma a arte do período refletiu naquelas capas e assim criando-se diálogos. Então, essa é a pesquisa por enquanto. Ainda está muito na sua gênese ali, né? O trabalho do Ícaro e da Raquel me atrai muito porque eu já li esse romance fantástico e eu trabalhei com horror cósmico no mestrado, então daí conversa muito e é bem gostoso deixar vocês falarem, que vocês sabem bem mais. Quer comentar primeiro, Ícaro? Não, pode. Vou tentar ser breve também, porque são muitas coisas. Mas é sobre isso do horror cósmico até. Me parece, até vendo entrevistas da Mariana Henriques falando, me parece muito que foi um recurso que ela utilizou para falar sobre outros horrores. Porque, sim, essa entidade que vem sendo, enfim, chamada pelos médiums, ela é traiçoeira, ela não é confiável, ela pode te matar se tu encosta nela, ou, enfim, te cortar. Mas o maior horror que me parece que ela quer mostrar é justamente que as pessoas fazem a violência que os humanos realizam com outros grupos, com outras raças, e é o que ela diz que ela faz quando ela se apropria do Lovecraft, porque, enfim, porque ele era uma pessoa extremamente problemática e racista, e que ela justamente quer colocar o horror não na diferença, mas quem tem medo, de certa forma, da diferença, que seriam, então, esses ingleses, europeus no geral, que têm pavor, assim, de qualquer coisa que venha, de certa forma, do sul global, e que é muito naquela visão de que seriam objetos para que eles estudem, e, enfim, pelo menos a mim me parece que esse horror ele vem muito mais como um recurso para falar sobre todas essas outras questões, e lógico, é super, enfim, tu se entrete lendo, é super bom, mas para mim me parece mais um recurso para falar sobre todos esses horrores. Não sei o que o Juan acha também, porque ele não leu. Eu acho que ela foi corajosa em trazer de volta o horror cósmico, né? Porque teve não, né? Vem sendo construído um rechaço ao escritor, porque ele merecia, obviamente, mas atingiu muito quem trabalhava com horror cósmico de outras formas, né? Por exemplo, até as adaptações aí, True Detective da vida, que tentou fazer uma adaptação do horror cósmico para televisão. É difícil desassociar. E ela segue, cara. É isso que é impressionante. Ela desassocia toda a noção que você tem, todo o conceito formado, né? Não é um preconceito do Lovecraft, todo o conceito formado que ele tinha de raça, e daí ela desarticula numa road trip, né? Que o livro é uma road trip, e você fica pensando naquela entidade constantemente, porque a ideia do horror cósmico é, você não sabe o que é, certo? Tem um mal lá, tá rolando alguma coisa. Sabe lá o que ele faz? Ele só pode te destruir no momento que ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser com você, você tem que viver nos meandros dele. Isso conversa tanto com ditadura que a gente não precisa nem fazer comparação, né? Você anda pezinho a pezinho ou você está morto. E ela consegue desfazer esse véu que estava sendo construído e vem sendo construído. Que é importante ser construído, a gente sabe, obviamente. Mas daí ela desfaz. E daí você lê esse romance que, sim, é um pouquinho cansativo. Lá pela página 300 você dá uma pausa, assim, porque além de cansativo, ele é bem agressivo, né? Você se sente mal em muitos momentos, né? Não é um livro que você consegue sentar e ler 100 páginas e... Okay? É um episódio de True Detective, você assistiu e você... Ok, vamos descansar um pouquinho e daí amanhã a gente vê outro. Mas ela trata de uma forma... Ela não passa pano, né? Ela não é suave. Ela não quer que o leitor fique de boa. Ela quer que o leitor tome aquelas bordoadas bem dadas.
E é bem legal. Era isso. Essa discussão do lugar de fala, Renata, que você levantou em relação à obra do Marcelino Freire é muito complicada, né? Eu não tenho lugar de fala para poder falar disso, nem assim, o conhecimento que seria necessário para poder, de fato, fazer um julgamento ou dar uma palavra definitiva, né? Mas eu acho que isso é mais complicado quando a gente pensa em arte, realmente, né? Em literatura, principalmente, porque é uma arte baseada essencialmente no ser outro, né? No outrar-se, enfim, em várias formas. Então, acho que, de fato, tem uma especificidade particular nesse caso, né? Mas a obra do Marcelino é mais ampla do que isso também, né? Quando a gente vê o Angu de Sangue, os outros livros de contos que vieram depois, a Maria Crime, o contexto geral é o contexto da marginalidade, né? E no Sim, Contos Negreiros, ele estabelece essa intertextualidade com o Castro Alves, justamente para poder falar vamos dizer, do alvo privilegiado dessa violência contra os marginais, né? sim. Que é a população negra, né? Então, eu acho que tem esse valor também, né? Se a gente É, puder um pouco sair dessa leitura. e como assim, né? Acho que essa obra específica, né, o Contos Negreiros, né, como, e de fato, né, como você colocou aí, né, nesse intertexto com o Castro Alves, né, como aquilo que Castro Alves narra lá no Navio Negreiro, né, de certa forma se mantém na nossa sociedade, né, até hoje, né, de uma forma ou de outra. Então, assim, como, né, nós lidamos aí com a herança escravocrata no Brasil, né, Uhum, né? e, e nos outros também, né, nos outros contos, e o próprio, aí é engraçado isso, né, porque o próprio Marcelino, ele se coloca dessa forma, né, ele, né, quando, né, há esse tipo de questionamento, né, houve e tudo, né, não, mas eu também faço parte de um grupo marginalizado e tal, né, então, por fazer parte, né, da comunidade LGBTQIA+, né, então, ele também se coloca dessa forma, né, e também ele trabalha, né, em algumas suas narrativas essa temática, né, então, foi mais assim, para tentar estabelecer uma relação com o que a gente estava falando ontem, e foi mais ou menos, né, nesse sentido aí nossa discussão, né, Gínia? Ai, sim, foi. Tá. Então, assim, é interessante a gente pensar também nas outras obras, né, que a gente está, né, lendo e vocês, né, estão apresentando aqui no nosso simpósio. Bom, Gina, você gostaria de fazer algum comentário? Olha, eu anotei um monte de coisa, mas nós temos 3 minutos, então vou deixar para outro momento. Mas achei muito boas apresentações. E olha, Rubens, tu não estava tão fora, não. Tu disseste, eu tô. Não, não tá, não. E gostei assim dessas questões do Fantástico. Uma época eu estudava muito, andei estudando muito. José Também, Veiga era um dos meus queridos, né? E como tu falaste, essa questão da teoria, tem essas teorias renovadas, né? Que o Todorov fica lá, mas é uma referência que a gente tem que fazer, né? Não dá sim, para escapar. Mas, enfim, na época eu estudei, depois emprestei todo o meu material que eu tinha xerocado e aí se foi, né? Mas, enfim, e gostei muito essas apresentações estimulam a gente a leitura, né? Então, eu não conheço também esse livro. Também estava esperando, quando eu olhei o Outono do Patriarca, eu lia, sei lá, 20 anos, 20, 30 anos. Depois, uma época que eu só estava lendo literatura latino-americana. E aí também me deu vontade de reler, né? Me deu vontade de reler, mas realmente a gente tem que ser racional. E eu estava uhum, esperando José J. Veiga, eu também tenho um trabalho sobre esse texto, e aí a pessoa não veio, né? E sobre o Marcelino, eu só fiquei com uma impressão, Rubens, quando tu falas que ele quer vender o rim para mudar de vida. Não me pareceu isso. Que eu costumava, o Marcelino antes estava muito nos meus programas ou de ficção ou de literatura mas não me pareceu, já faz tempo que eu li, tá, a última vez, e que eu reli, e não me pareceu que a venda do rim seja no sentido de mudar de vida, porque ele não pensa, ele quer ir para lá, para outro lugar, ficar no hotel, que ele vai ficar, que vão pagar o hotel, e pensa que depois, na volta, vai fazer uma festa ali na comunidade. E que aí o dinheiro vai todo, né?
Então, assim, mudar de vida não. Mas achei muito interessante a tua perspectiva. Eu estava realmente curiosa para saber o que era e achei muito interessante. Adorei os trabalhos de vocês, tá? Acho que aprendi muito, tá? Mas que pena que não dá mais tempo, já estamos com horário. Senão eles nos cortam, né, Eduarda? Senão eles não saem. Mas a gente também tem o link do café virtual. Eu coloquei aqui no chat, caso vocês queiram, Uhum. só para lembrar. Tá, Tá obrigada. bom, obrigada. Bom, então podemos encerrar, né, essa mesa de hoje, nosso dia de hoje no simpósio, a nossa penúltima mesa, não é? É. Então, amanhã, no vespertino, às 14 horas, nós teremos a nossa última sessão, a nossa última mesa. Então, estão todas e todos convidadas e convidados, se vocês tiverem um tempinho para poder entrar aqui, né, e ouvir também o trabalho dos colegas. A última mesa é intitulada Dramaturgia, Etnia e Memórias Ancestrais. Pessoal aí que leu Torturado, enfim, né? E que quer conversar sobre, quem não quer, né? Enfim, e entre outras obras, nessa questão também da ancestralidade, né? Enfim, que está também na ordem do dia aí nas discussões, né, da contemporaneidade. Então, eu acho que vai ser também uma mesa bastante rica, assim como todas estão sendo, né? Então, mais uma vez, muito obrigada e até amanhã. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Parabéns.